São bem-vindos à casa do Senhor para esse momento de culto, momento de adoração e de louvor. Bondoso Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu bendito nome. O Senhor nos dá, ó Deus, o privilégio de nos reunirmos como família cristã nesse local para tributar ao Senhor o nosso culto de adoração, de louvor, apresentar ao Senhor as nossas orações e também, ó Deus, ouvir a bendita palavra do Senhor. Mas reconhecemos, Pai, que somos pecadores. Nós ainda convivemos, Pai, com a presença do pecado que nos entristece, que nos abate muitas vezes, que rouba de nós, ó Deus, a paz, e queremos pedir ao Senhor que nos lave, nos purifique e nos transforme por completo. Aqueles pecados, Pai, que nós conhecemos, até mesmo aqueles que nós não conhecemos, que estão enraizados no mais profundo do nosso coração, que o Teu Espírito Santo esteja nos apontando, ó Pai, esteja nos alertando dos mesmos, e que possamos, ó Deus, confessá-los ao Senhor, e confiados na obra de Jesus, no sangue derramado naquela cruz, ó Deus, temos também a convicção plena do perdão que o Senhor nos concede. Nos lave, ó Deus, nos dê uma vida de santidade que engrandeça o Teu bendito nome. Nessa noite, Pai, nós também participaremos da mesa do Senhor. Não deixe, ó Deus, que tristezas, raiz de amargura, ó Deus, nada possa vir, ó Deus, macular esse momento tão precioso, tão importante de culto e de adoração. Fica conosco. Aceite, ó Pai, a adoração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades e que ao voltarmos para os nossos lares, para o nosso dia a dia, tenhamos, ó Pai, a convicção plena de que foi bom ter estado na Tua casa e também, ó Deus, nos ajude no dia a dia a viver essa vida de pureza e santidade para o Teu louvor. Fica conosco, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Graças a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos colocar de pé, mais uma vez, louvar ao Senhor com alegria, porque o Senhor é grande, o Senhor é digno de todo louvor, e por isso nós estamos aqui nessa noite, para render a Ele o nosso louvor, prestar ao Senhor um culto que seja agradável. Então eu convido a você, nesse momento, para que nós possamos cantar ao Senhor, louvando o Seu nome com alegria. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é grande, que o Senhor é digno de todo louvor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está assentado no mais alto e sublime trono, e dos céus, Pai, o Senhor conduz as nossas vidas. E nós, como teu povo, até o dia em que Jesus Cristo retornar, nós continuaremos proclamando que o Senhor é grande, que o Senhor é digno de louvor, e que através do louvor da tua igreja, esse mundo saiba, Pai, quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todas hão de ver
vidas. Nós não merecemos, mas o Senhor tem tantas misericórdias nas nossas vidas. Mesmo assim, o Senhor olha para nós, Senhor, com tanta compaixão, Senhor. Mesmo com tantos pecados, mesmo com tantas falhas, meu Deus. Por isso que nós declaramos o quão grande é o Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos louvando, Senhor, ao Teu nome, Senhor. Eu sei que muitas das vezes outras pessoas não têm essa oportunidade, Senhor, mas nós estamos aqui com o nosso coração, Senhor, Te louvando, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, nosso louvor como aroma suave, Senhor. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa aqui, por cada família, que nós possamos estar saindo, Senhor, daqui conforme a Tua vontade, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, não só ouvindo, mas colocando em prática, meu Deus. Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto da nossa meditação nessa noite encontra-se no 2º livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo e os irmãos acompanharão a palavra lida. E conserve a tua Bíblia aberta aí para podermos, na exposição da palavra, você poder entender, compreender também. Nos diz assim, meus amados irmãos, o capítulo 9, 2 Samuel, 1 ao de número 13. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu servo, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a que seu servo assim o fará. Repito, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Nós vamos mais uma vez orar, meus amados irmãos, e
após a oração, nós estaremos meditando na palavra de Deus. Senhor, nós rogamos que o Teu Espírito Santo venha ao encontro das nossas necessidades nesta hora, nos iluminando e nos dando condição de entender e compreender a Tua bendita palavra. Dê-nos, ó Pai, a graça de transmiti-la de modo fiel. Não permita que as nossas debilidades humanas prejudiquem, ó Pai, a ação do Teu Espírito Santo. E que possamos, ó Pai, ao final, estarmos consolados, fortalecidos pelo Teu poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, lembrando aqui de Esdras capítulo 3, versículo 11, quando eles terminaram a construção do templo, eles podiam cantar, louvar, naqueles dias com ações de graça. E diz que eles cantaram responsivamente ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor para com Israel dura para sempre. E todo o povo, diz a palavra de Esdras, louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor nos dias de Esdras. Mas ao olhar para o Salmo de número 136, no seu primeiro versículo, nos diz a palavra: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o Salmo 34, versículo 8, que foi lido ainda na parte introdutória da liturgia, que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ou seja, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ao olhar toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o que nós vamos perceber é que esse atributo está inerente na pessoa de Deus, ou seja, Ele é portador do atributo de bondade. Ele é bom, somente Ele é bom. E nós vamos ver no texto lido um pouco desta expressão de bondade para com um homem, que reflete também a bondade de Deus para conosco, pecador. O texto que foi lido está inserido no segundo livro de Samuel e conta a história, meus amados irmãos, de uma criança que no momento de desespero frente à morte do pai, do avô, é tomado pela ama que cuidava dele. E essa criança, que já tinha algumas debilidades de ordem física, nesse momento de distúrbio, de angústia, acaba caindo das mãos da ama e ficando ele agora manco, coxo. E essa ama o leva para uma cidade distante, por nome Lodebar, e ele vai viver naquele local, esquecido do povo de Israel, um lugar que, diz a palavra de Deus, tinha como tradução do próprio nome esquecimento. Não nascia pasto naquele lugar, era um lugar árido, era um lugar onde alguns ricos sobreviviam, e eles então, ao ser visitado por mendigos, por pessoas que não tinham como sobreviver, acabavam tendo essas pessoas dentro das suas casas como escravas, que trabalhavam simplesmente para a própria sobrevivência. Não há ninguém na casa de Saul para que eu use da bondade de Deus. Foi estas as palavras de Davi. Agora ele está ungido, agora ele é rei de Israel, mas vem a sua lembrança, meus amados, que ele havia feito uma aliança com Jonatas, filho de Saul.
Muitas coisas aconteceram, mas agora ele está ungido definitivamente no reinado de Israel. A primeira coisa que ele pergunta, eu diria, é: será que não há alguém da casa de Saul, de Jonatã, para que eu use da bondade de Deus? Essa bondade de Deus, ela se manifesta sobre nós, meus amados irmãos, quando o Senhor se lembrou de uma aliança que havia feito conosco lá no Éden. O Gênesis conta a trágica história da humanidade. Também conta-nos o princípio da criação. Deus criou todas as coisas e ao final ele cria o próprio homem, e ao contemplar a obra da criação, direcionada à coroa da criação, o homem, ele pôde se deslumbrar dizendo que era muito bom. Todas as coisas foram boas que ele criou, mas quando ele se refere ao homem, foi muito bom essa criação. E quis Deus fazer com este homem criado, perfeito, uma aliança, que nós chamamos de pacto de obras. O Senhor prometeu a ele vida de comunhão com o próprio Deus, e ele, em decorrência disso, viveria uma vida de obediente. Diz lá o Gênesis que no jardim havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse ao homem: de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque se comer, certamente morrerás. Nós não sabemos quanto tempo o homem permaneceu nesse estado, que nós chamamos de inocência, de santidade, de comunhão, falando com Deus. A grande verdade é que Deus, deslumbrado com esta criação, com um homem perfeito, dotado de qualidades espirituais e morais, capaz, detentor do livre-arbítrio e capaz de dizer não a qualquer forma de tentação, quis Deus fazer com esse homem esse pacto. Mas o homem, meus amados irmãos, não permaneceu por muito tempo nesse estado de inocência, de santidade, desobedeceu. Aquela árvore e aqueles frutos que eram um teste à obediência, foi cobiçada. E eles então, na desobediência, experimentaram a morte. Experimentaram a morte no mais profundo grau da sua existência. A morte física, separação do corpo e da alma, a morte espiritual, perda de comunhão com o seu Criador, e agora a morte eterna. O homem morrendo fisicamente, ele experimentaria a morte eterna. Mas olha como que Deus é bom, porque nesse estado de miséria, Deus vai fazer a promessa da vida. Quando Deus diz à serpente que haveria inimizade entre a descendência dela e da própria igreja, que ela feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas que o descendente da mulher esmagaria a sua cabeça. Olha o quanto que Deus é bom lá no princípio. Aqueles que detinham, agora a promessa de morte eterna, e o cumprimento disso, Deus vai prometer vida e vai dizer: um dia vocês poderão viver através dessa promessa. E a partir dali, Adão é banido do jardim, e ele passa a acreditar, a confiar. Agora ele tem que olhar para essa promessa distante, que aconteceria. E ele vive. E todos que viveram antes de Jesus estão firmados nessa promessa, se de fato entenderam e compreenderam o verdadeiro ensino
das Sagradas Escrituras do próprio Deus. Olha como que Deus é bom. Deus podia ter deixado o homem perecer. Foi o homem que fez isso. Mas Ele se lembrou da sua aliança. E Ele agora vai fazer uma promessa. Embora banido, embora destituído dessa comunhão com Deus, Deus vai dar a ele instrução para que através dos oferecimentos de sacrifícios, ele pudesse se lembrar dessa vida, dessa promessa e pudesse crer. Mefibosete, meus amados irmãos, é a figura desse homem pecador, nascido num palácio, filho de um príncipe, neto de um rei, portador de uma herança milionária, da vida de regalias, da vida palaciana, com a morte do pai, do avô. Agora ele está nas mãos de uma mulher que tem a intenção de poupar a sua vida, mas ela poupa a sua vida desesperadamente levando para uma outra terra. Essa criança cai, essa criança fica coxa, e agora ela vive num lugar distante, um lugar que se traduz por esquecimento, um lugar de misérias, embora lá habitasse algumas pessoas mais abastadas. Um dia, sem imaginar, já casado, sua vida de escravo, ele agora recebe uma visita. Alguém com algumas palavras muito estranha aos seus ouvidos. Ainda que a aliança do homem com Deus tenha sido violada pela sua própria desobediência, Deus se lembrou. Por isso Davi, nesse texto, é o protótipo de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Assim como Davi se lembrou da aliança que tinha feito com Jonatas, usando da bondade para com Mefibosete, assim, meus amados irmãos, Deus usou de misericórdia para conosco, dando-nos o seu próprio Filho, permitindo que o seu Filho despisse-se de toda a sua glória, vestisse a nossa humanidade, morresse naquela cruz. Isso foi o que Deus fez por nós, é o que Ele tem feito por nós, ao longo de toda essa existência. A bondade de Deus sempre se manifesta, sempre se manifestou. Ele cria o homem perfeito, o homem desobedece, ele faz promessa, Deus se lembra da aliança com esse homem, envia o seu Filho para resolver os nossos problemas de ordem moral e espiritual. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, Davi não só se lembrou, Davi, ele vai resgatar o Mefibosete daquele lugar de vergonha, um lugar de desespero, eu diria até. Pensemos na alegria de Mefibosete, quem sabe, lidando com as suas ocupações, cumprindo com os seus compromissos do dia a dia, condição sim de escravo, sem menos imaginar, alguém aparece naquelas imediações, quem sabe numa carruagem, quem sabe ele estivesse lá na sua casa, nós não sabemos como era, onde que ele morava especificamente, e bate lá. Aqui que mora o Mefibosete. Ô Mefibosete, você cresceu, eu sou Ziba, eu sou enviado do rei. Quem sabe então Mefibosete se permitisse passar na sua cabeça um filme, Ziba, rei. Eu já ouvi qualquer coisa a respeito do meu avô, do meu pai, mas o que eu sou? Ao se deparar com a presença de Davi, Mefibosete diz: eu não passo de um cão morto.
Eu não passo de um cão morto. E Ziba, por certo, que agora vai ser servo do próprio Mefibosete, diz: Mefibosete, para aí. O rei está te chamando. O rei está te convidando. Que rei? O rei Davi. O Senhor lá de Jerusalém. E quem sabe ele tenha relutado: não é comigo isso não. Isso não pode estar acontecendo comigo. Vocês devem estar enganados. Eu sou Mefibosete, eu sou um escravo, desde a mais tenra idade. Alguém me deixou aqui, eu não sei nem um caminho de volta, se é que tem como voltar. E é possível que ele tenha repetido para Ziba essas mesmas palavras: não passo de um cão abandonado. Quem sabe ele ainda tenha dito: eu tenho as minhas ocupações, eu sou um escravo, eu não posso ir. Ou quem sabe se nos nossos dias alguém estivesse numa situação dessa, ele dissesse: vocês estão tirando onda comigo. Estão tirando onda. Que isso? Perdidos, meus amados irmãos, estávamos nós. Lugar pior do que Lodebar. No abismo, no inferno, cujo salário, diz o texto de Romanos, a própria morte. A morte física, a morte espiritual, a morte eterna, que é a culminância de tudo isso. Mas da mulher nasceu um homem, gerado por obra do Espírito Santo. Paulo descreve em Filipenses capítulo 2, de que ele despiu-se de toda a sua glória, veio até nós. O apóstolo Paulo aos Gálatas vai dizer: vindo porém a plenitude do tempo, no kairós de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para nos resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filho. É empolgante, somos impactados com o gesto de Davi, sim, buscar o neto de Saul, que me perseguiu, buscar o filho daquele com quem eu fiz aliança, Jonatas. Isso empolga-nos, atitude máxima de um homem que ama. Mas, meus amados irmãos, a atitude de Deus para conosco é enviar o seu Filho, para nos resgatar, para nos tirar. E o preço que Ele pagou foi com a própria vida, foi com o seu sangue derramado. O apóstolo Paulo não faz cerimônia, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos os nossos delitos, juntamente com Cristo. E ele conclui: sois salvos pela graça. Mas de repente você se lembra de Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele, em Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados. É por isso que o rei, que mandou o próprio filho, que também é rei, o Senhor, que mandou o seu filho, que também é Senhor, diz a todos nós: vinde a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é Davi que está convidando o homem pecador, não é Davi que está convidando os homens em Lodebar, é Jesus que está convidando o homem que está no inferno. Talvez não na sua totalidade, de sofrimento, de angústia, de pavor, mas é Jesus que convida os pecadores a deixar o Lodebar da vida, a deixar a perdição, o mundo, e vir até Ele, a beber da água que dessedenta a sede, alimentar-se do pão que mata a fome. Mas Lodebar, homem,
com atitudes. Podia dizer, não, que é isso? Para cá vim, sem saber. Até me machuquei e sou coxo. Por que eu vou sair daqui? Estou bem? Minha vidinha? Está tudo tranquilo. Como muitos dos nossos dias dizem, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Para quê? Querer desfrutar dessa tal vida que vocês falam. A verdade, meus amados irmãos, é que Mefibosete, como homem, ele até podia dizer, ele tinha um arbítrio de dizer, não, eu não vou. O problema é que nós não temos esse livre arbítrio de dizer vou a Jesus, porque nós já estamos condenados. Mas Ele convida, Ele tem prometido vida, Ele tem dado a vida dEle para que nós tenhamos o resgate das nossas vidas. É por isso que o texto sagrado diz hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O Senhor Jesus convida-nos para uma herança incorruptível, para uma vida eterna. Diante de Davi, Mefibosete temeu e tremeu. E Davi diz, não temas, Mefibosete, não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor a Jonatas. E quantos que nos nossos dias, diante dos convites que Jesus tem feito pela sua palavra, têm temido? Mas não é a palavra de Davi agora, é a palavra de Jesus, não temas, vinde a mim. É Jesus que nos convida a viver uma vida de maior comunhão com Ele. Por isso Ele está pronto, com a obra que Ele realizou, de nos resgatar, de nos tirar do mais profundo abismo, meus amados irmãos. Esse é o amor de Deus para conosco. Nós que estávamos vendidos à escravidão, nós que estávamos perdidos, Ele resolveu, na sua soberania, olhar para conosco com olhares de bondade, de misericórdia, e Ele entrega o seu próprio Filho. A sua justiça divina é satisfeita com a morte de Jesus. E agora, todos que creem em Jesus, todos que ouvem o seu chamado, são resgatados do império das trevas. Mas, meus amados irmãos, não para por aí. Diz-nos a palavra de Deus que Mefibosete, trazido à presença do rei Davi, tem as suas propriedades devolvidas. Agora o escravo de Lodebar tem escravos à sua disposição. Ziba, com seus 15 filhos, com seus empregados que eram escravos, agora são servos de Mefibosete. E agora, de posse da sua herança, ele podia viver a alegria de dias melhores. Mas observe, meus amados, o que Davi disse a Mefibosete, versículo 10. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos, Deus dizendo a Ziba, e teus servos, recolherás os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão e comas. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão na minha mesa. O homem escravo, o homem vendido à terra do esquecimento, o homem que não tinha nada a oferecer, agora ele tem um lugar de honra, ele agora podia desfrutar, comendo na mesa do próprio rei, com seus grandes. Termina o texto dizendo, versículo 13, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Deficiente, todos somos. Mas aprove o Senhor nos resgatar do império das trevas. Deus não só nos resgatou
dando o seu filho, permitindo que o seu filho morresse naquela rua de cruz, que o seu sangue fosse derramado. Mas agora, irmãos, nós temos um lugar de honra na presença do Senhor. Agora nós saímos lá do mundo e sentamos nesses lugares. E aqui nós desfrutamos da comunhão com Deus, da comunhão uns com os outros. Aqui nós somos lembrados da nossa herança, estávamos vendidos à escravidão, agora nós temos uma herança incorruptível, nós temos uma vida eterna. Falávamos nessa manhã que essa vida, nós ainda não a recebemos a sua totalidade. Já somos salvos, já temos obtido inúmeras bênçãos espirituais, entre elas a eleição, a redenção, o selar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, mas dias melhores nos aguardam, quando nós habitaremos na presença de Deus. Isaías, Paulo descreve: jamais se contou ao mortal metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Hoje nós participaremos da mesa do Senhor. Pela fé, a presença de Jesus é uma realidade no nosso meio. Mas, meus amados irmãos, nós que estávamos vendidos, fomos resgatados, e a promessa é que um dia nós os alimentaremos na mesa do Senhor, vendo Jesus face a face. Habitaremos com Jesus, livre da dor, do sofrimento, da enfermidade, da morte, do luto. O Senhor é bondoso. O Senhor é bondoso para conosco. Quando Ele deu a nós condição de ouvir essa palavra, de acreditar. Quando nós não pudemos, diante dessa palavra de amor, de gratidão, de misericórdia, nos furtar a ela, do seu jeito, sua forma de ser, você lá no banco da igreja, quem sabe, no seu quarto, em algum lugar, você decidiu, mediante a obra do Espírito Santo no seu coração, acreditar no chamado do Rei dos Reis, entregar a Ele o seu coração, desfrutar disso que nós estamos desfrutando hoje, mas com a promessa de que desfrutaremos de uma eternidade feliz, na presença do Senhor, longe de todas as nossas debilidades. Com isso, nós precisamos viver a vida cristã com maior responsabilidade. Precisamos contemplar o passado, olhar, ver, nos lembrarmos da nossa miséria, da misericórdia de Deus, do seu amor, daquilo que Ele fez em Cristo, daquilo que Ele nos deu. E aí, meus amados irmãos, eu quero convidar você para Romanos, capítulo 8. Texto que nos foi lembrado nesta manhã. A partir do versículo 31, eu gostaria que você lesse alto em bom som, juntamente comigo. Vamos lá? 8:31. Todos encontraram? Eu quero ouvir os irmãos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Podemos? Continue. Por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Meus irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Ele se lembrou da sua aliança, prometendo Jesus. Ele nos resgatou enviando Jesus. E Ele faz promessas para uma vida abundante aqui, para desfrutar da sua presença continuamente, não só aqui, mas por toda a eternidade. Essa é a bondade de Deus, de maneira expressa, clara, anunciada aos amados irmãos essa noite. Curva a tua fronte, fecha os teus olhos, agradeça a Deus, Ele ter tirado você lá de Lodebar, tirado você lá do inferno, mediante a obra sacrificial do Senhor Jesus. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, sua bondade, a sua misericórdia se renovando sobre as nossas vidas, cada manhã. Senhor, louvado seja o teu bendito nome. Estávamos perdidos, vendidos à escravidão do pecado, vivendo no mundo, distanciado do Senhor. Mas o teu amor, a tua misericórdia, a tua soberania, levou o Senhor mesmo a se lembrar da aliança feita com Adão, ratificada com Jesus. E agora, Pai, mediante a obra de Jesus Cristo naquela cruz, fomos resgatados, libertados, e hoje podemos desfrutar da tua presença. Podemos, ó Pai, ser habitados pelo Senhor e desfrutar dessa salvação. E não só agora, mas haveremos, Pai, de habitar com o Senhor por toda a eternidade. Louvado, engrandecido seja o teu bendito nome, porque a tua bondade se manifestou sobre a vida da humanidade. E hoje, nós os salvos, somos testemunhas desse grande amor, dessa grande misericórdia. Nos conserve, nos dê a perseverança, Senhor, e firmados mesmo no Senhor, que possamos, ó Pai, caminhar até aquele dia, quando o Senhor nos chamar, ou quando Jesus voltar, para então tomarmos posse da maior herança, da herança incorruptível, a vida eterna, para o louvor da tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez você nessa noite, ou alguns, nessa noite está vivendo em Lodebar, afastado de Deus, vendido à escravidão do pecado. E eu quero dizer que o Senhor te chama nessa noite. É o Senhor Jesus que convida: vinde a mim todos que estão cansados, está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Às vezes nos acostumamos em frequentar a igreja, fazer parte de um grupo, mas sem uma experiência de vida com Jesus. Isso não tem nenhum valor nas nossas vidas. No entanto, essa frequência, essa permanência entre o povo de Deus, já é uma marca irrefutável da ação de Deus na tua vida. Se essa ação de Deus tem agido na tua vida, levando você a frequentar esse lugar, por que não atender o convite do Senhor Jesus? Ir até Ele, experimentar essa vida.
Nesta noite eu quero dar oportunidade, pela primeira vez no ministério, ao pastor Tiago, a ministrar a ceia a todos nós. Então, pastor Tiago, a palavra está com o senhor nesse momento. Tomarem lugar aqui à frente conosco. A ceia é um momento importante para a vida da igreja, é um dos meios pelos quais o Senhor estabeleceu que nós sejamos abençoados. E o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto, na sua primeira epístola, no capítulo de número 11, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nós sabemos que no momento da celebração da ceia, o pão continua sendo pão, o cálice continua sendo vinho, suco de uva, mas nós cremos que o Senhor Jesus está presente aqui espiritualmente e realmente. O Senhor habita os nossos corações e habita a sua igreja, e por meio da ceia, na ação do Espírito Santo, nós recebemos também as bênçãos da redenção que Jesus nos oferece. Por isso nós somos convidados então a examinar as nossas vidas para que possamos participar de maneira digna da ceia do Senhor. Essa mesa não é a mesa da Terceira Igreja Presbiteriana de Uberaba, é a mesa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você que está em nosso meio faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, encontra-se em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar conosco nesse momento em que nós lembramos o sacrifício do Senhor e celebramos a redenção que Jesus Cristo nos oferece por meio do seu sangue. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele possa preparar os nossos corações a fim de participarmos da mesa do Senhor. Glorioso Deus, neste momento, Senhor, nos colocamos diante de Ti, debaixo da Tua vontade, e que ela seja feita na vontade de cada um aqui presente, que cada um de nós, Senhor, tenha discernimento do Teu poder e da Tua graça. Através do Teu Espírito Santo, nós Te agradecemos em memória do Teu Filho amado e Te pedimos a consagração destes alimentos aqui à mesa do Senhor, e que cada um de nós aqui, ó Senhor, que receber o pão, o vinho, seja, Senhor, santificado e glorificado de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que participarão, se coloquem de pé, por favor, à medida que os nossos irmãos presbíteros fazem a distribuição dos elementos. E eu peço a você que aguarde para que nós possamos, então, participarmos todos juntos. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em
coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano. Queridos irmãos, para que se coloquem de pé, assim nós participaremos todos juntos do corpo do Senhor, comamos o pão e tomemos do cálice. Nós oraremos ainda mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos da redenção que nós recebemos gratuitamente, graciosamente no sacrifício de Jesus. Pai querido, Pai de amor, diante do seu trono de graça, Deus, agradecemos a oportunidade de participar, ó Pai, da Santa Ceia do Senhor. Participar, ó Pai, desse sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, Pai, derramando o seu sangue para a nossa salvação, ó Pai. Nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor esteja, Deus, nos abençoando no decorrer dessa semana que se inicia, ó Pai. Que o Senhor esteja, Deus, nos protegendo, nos guardando de todos os males e perigo, Deus. Que o Senhor esteja nos fortificando na fé em nome de Jesus, ó Pai. E que dessa forma também, Pai, nós possamos, cada dia mais e mais, ser mais tementes a Ti. Que o Senhor possa, ó Deus, nos capacitar para dar de nós o melhor, ó Deus, na Tua obra. Faça, Pai, segundo o seu querer e a sua vontade. É no amor e tremor do Senhor que eu peço agradecido. Amém, Senhor.